Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, se você me segue lá no Instagram, no Rafa Infotrade, eu fiz um comentário, né, por volta do meio-dia, sobre esse cenário político que pesou bastante no Ibovespa, né? Foi algo totalmente doméstico lá fora, indo para fechar próximo de uma alta de 0,6, índice dólar caindo, totalmente doméstico por conta, do risco fiscal. O risco fiscal, a gente já, sou eu que preciso falar, acho que é um negócio que a gente vem monitorando já existem anos, literalmente, que é algo muito importante para a saúde financeira e macro de qualquer país, em especial de país emergente, no caso do Brasil. Tá? O que aconteceu? Dois eventos que pioraram como se diz assim, na expectativa, a percepção com relação ao rumo do fiscal. O primeiro é a possível retirada da proposta de tributação dos dividendos, né? Obviamente, para as empresas isso é muito bom, mas é uma arrecadação que estava planejada muito importante, né? Peguei uma matéria aqui dos cálculos da Receita Federal, né? A taxação, vou até ler, que a taxação de lucros e dividendos deverá agregar aproximadamente 131 bi entre 2022 e 2024. Né? Então, é algo extremamente relevante dentro da estrutura do orçamento previsto para os próximos governos. Né? E aí, o que acabou pesando mais, acredito que ainda mais, foi essa questão da extensão / aumento do auxílio emergencial, né? Ele vai vencer. E aí, são rumores ainda, né? O Auxílio Brasil teriam duas parcelas complementares, uma paga dentro e a outra paga fora do teto de gastos. Né? E aí isso é algo próximo de R$400, tá? Enfim, são duas matérias, e essa última da questão fora do teto de gastos, que preocupa muito a questão do risco fiscal e beira, né? E assim, eu posso falar assim, não é brinca, mas flerta, né, com a questão da irresponsabilidade fiscal. E a gente sabe disso, não é desse governo, é uma herança que a gente trouxe do outro governo, né, da questão da irresponsabilidade fiscal batendo na expectativa para a Bolsa Brasileira, né, em especial no quesito juros. Nós, na verdade, estamos no mesmo cenário que a gente observou no último governo, né, que é um cenário de inflação alta, juros altos e risco fiscal, que é o pior cenário possível que você possa imaginar para a Bolsa. Né? A gente está flertando com esse cenário perigosíssimo para a Bolsa Brasileira. E aí, qual o incentivo de investimento se a gente tem juros altos, nós temos inflação alta, baixíssimo crescimento? Né? Questão de estar barato, né? E a gente sabe que as empresas que estão listadas em bolsas, listadas na Bolsa Brasileira, elas têm belíssimo potencial, né, de entregar alguma coisa, de entregar a receita, em especial quem trabalha mais com parte de exportação, né? A gente tem esse dólar alto pra caramba, a retomada das commodities depois de um processo de correção, então é um setor para se observar nesse movimento, né? Se eventualmente for se expor em bolsa, né? Mas a gente sabe que, querendo ou não, o macro pesa. Então, enfim, são cenários que a gente tem que observar. O que trouxe um alívio, entre aspas, nesse final do dia, é que o governo cancelou o anúncio do Auxílio Brasil, né? E acredito que vai ter alguma, pelo menos, uma discussão melhor sobre o futuro desse programa, que sem dúvida nenhuma é importante, mas do jeito que está, da forma que está, é péssimo com relação à expectativa de juros.
tá? Então, vamos dar uma olhada no mercado e, assim, nem sou eu que estou falando, foi a reação do mercado que apontou sobre isso, né? Se a gente olha os DIs, vamos lá, né? 23, né? O 23 está indo para a faixa de 10, tá? O que é o DIF 23? É o DI com vencimento em janeiro de 23, ou seja, né, o vencimento, a expectativa dos juros para o ano que vem, fechar o ano que vem como? Desse jeito. Tá vendo que está indo para 10%? Então, a expectativa para o ano que vem, conforme está apontando a curva de juros, é ir para 10%. Muito, mas muito longe do que é projetado pelo Banco Central, né, que é projetado pelo mercado. Isso aqui é totalmente prêmio do risco fiscal, né? Totalmente prêmio do risco fiscal. Se você vai para um DI um pouco mais, assim, miolo da curva, já está em 11, né? Eu estava vendo a pré para 2024 pagando já já pagando 10%, né? Mais de 10%, enfim, né? Só como é que a bolsa brasileira, né, você vai tomar um risco, sendo que o seu prêmio de risco, entre aspas, né, se você for pensar em você observando, né, você querendo colocar investimentos na sua carteira, você tem esse risco grande e aí você tem um risco um pouco baixíssimo risco em ativos de renda fixa ou o crédito privado, né, pagando 10, 10,5, 9, 9,5, às vezes sem imposto de renda, né? Então essa cabeça que eu sempre falo para o pessoal, que a gente vem falando muito lá no InfoTrade, de ter pelo menos 40, 50% da sua carteira dos seus investimentos em renda fixa, né? Pelo menos isso tem que ter. A gente mudou a nossa estratégia, né? A gente foi fazendo parcial ao longo que a bolsa foi subindo ao longo do ano e a gente vai deixando caixa, né, e colocando dinheiro em outros lugares, né? Então, isso aqui é complicado. A questão é, tem um prêmio de risco gigantesco na curva? Temos, né? E quando ele vai ser retirado com maximização mais importante, né, e definitiva sobre uma melhor solução com relação ao fiscal, tá? Olhando o gráfico, né, o que a gente tem aqui? A queda de hoje, com volume acima da média, devolveu toda essa alta. Por isso que eu falei da questão de fazer parcial por aqui. Por quê? Você tinha noção que ia ser alguma coisa política? Não tinha a mínima noção e esperava que não, tá? Mas, o que a gente lembra que eu falei? Pessoal, nós estamos no topo, uma tendência de baixa de curtíssimo prazo. Eu, observando tudo, em especial esse OBV, né, que hoje pesou bastante, mas ainda, né, ó, mercado nas mínimas e OBV com fundos ascendentes, ó. Fundos ascendentes, ou seja, de fato aqui entrou muita força compradora e foi justamente pelos investidores estrangeiros, né, que hoje, levando em conta o fechamento da semana passada, né, levando em conta sexta-feira, atingiram a marca de mais de 10 bi em bolsa, em líquido, né? Entre compras e vendas, eles estão positivos em 10 bi na bolsa brasileira, em BB3, né? Então, de fato, a gente teve um movimento de alta com forte volume. Aqui, se o mercado, né, deixar um candle de reversão por aqui, eu vou em busca de uma nova compra, com certeza, porque o risco-retorno ele é interessante. Mas, mais uma vez, chegou aqui, não conseguiu romper, fazer parcial. E fazendo parcial, né? É isso que a gente tem que ir fazendo. E se eventualmente romper, aí aumentar um pouquinho mais de participação e tentar levar os 120 mil pontos, se for possível,
tá bom? Agora, perdeu essa região, perde a tendência de alta de curto prazo, caminho aberto para essa faixa dos 100 mil pontos, que foi o ponto que abriu compra lá em novembro, né? Aqui, né, lembra esse fundo duplo, outubro e novembro? Aqui foi o ponto que a gente fez a última compra pesada. Na penúltima, a gente fez uma última compra aqui. A penúltima compra pesada que a gente fez de ficar 100% alocado em bolsa, né? Então, pode voltar para cá, para esses níveis aqui dos 100 mil, 90. Acho que aqui é muito difícil, mas 100 mil pontos, se perdeu 107, é totalmente factível, tá? Então, vamos ver. Pela essa divergência forte pelo LBV e FR bem descontado ainda, tanto em termos gráficos, tanto em termos estatísticos, tanto em termos de fundamento, o mercado está barato, merece pelo menos um repique. Há chance ainda de uma recuperação. Depende de um candle de reversão por aqui e a manutenção dos 107 mil pontos. E aí já tem um risco-retorno interessante a ser observado, beleza? Mas, pelo amor de Deus, mais uma vez eu cito aqui, faça parcial quando chegar aqui. A gente fez parcial de VEG, a gente zerou TOTUS, a gente zerou Telefônica, enfim, a gente pelo menos lá no Infotrade levou bem a sério o mercado estar em tendência de baixa no curtíssimo prazo, testar topo, último topo, fazer parcial, tá? Eu vou dar um exemplo de um papel que eu gosto muito e que está no setor premium, um setor defensivo, e que se você encontrar papéis nesse mesmo estilo, deixa marcado, que eu acho que vale a pena você fazer. Vamos fazer uma análise junto, tá? Raia, tá? Vamos lá. A gente já falou sobre esse papel. Tendência de alta no curto prazo. Retorno para um fundo muito importante que é determinado pela região dos 22, 21 e 30. Né? A gente pode observar que é um fundo muito importante, onde recentemente a gente pode observar longas sombras superiores, então de fato tem força compradora por aqui. Você vai no diário, forte divergência de alta por indicador técnico, e é o indicador técnico que eu mais gosto, que é o OBV, então teve muita força compradora por aqui, a gente pode observar pela esse forte volume na compra e o baixíssimo volume na venda. A gente tem uma conjunção de pontos para observar uma compra. Se você encontrar papéis que, mesmo em tendência de baixo curto prazo, abaixo das médias, esses papéis estão em tendência de alta no curto prazo e com algo desse sentido, eu acredito que vale o risco-retorno, tá? Eu acredito. Ó, fechou bonito aqui nos 60 minutos. Eu acredito, né? Chance de um fundo triplo. Eu acredito numa recuperação, e essa recuperação dependerá aqui, né, da superação da última massa. Beleza? Agora, outro estilo que você tem que buscar também nesse tipo de movimento. Por exemplo, o Banco do Brasil. Tá? Por quê? Um papel no curto prazo está totalmente travado, mas tem um viés de alta interessantíssimo no curtíssimo prazo. O papel está acima das médias e as médias cruzando na compra, né? Então, o que você tem que fazer aqui? Se o papel voltar para cá, deixar um candle positivo, você tem uma compra a favor da tendência dessa tendência, desse viés de alta que foi iniciado no curtíssimo prazo, o que é algo bem raro, levando em conta o mercado que nós estamos. Então, se você encontrar papéis que no curtíssimo prazo, pelo menos anularam a tendência de baixa de curtíssimo prazo, ou, por exemplo, como o Banco do Brasil, pode fazer um pullback, né, numa tendência de alta de curto prazo, um viés de alta de curtíssimo prazo, acho bastante interessante. Então, são esses dois estilos que você tem que buscar. E um estilo mais agressivo de todos, né, que é você buscar papéis que estão em tendência de baixa no curto, por exemplo, Magazine Luiza. Forte tendência de baixa não. Magazine Luiza não, Edux.
Edux. Que o papel é Cogna, por exemplo. É Cogna que eu ia falar, pessoal, desculpa. Papel que está em forte tendência de baixa, né? Papel que está em forte tendência de baixa. Porque tem papéis como Cogna e outros papéis que estão em tendência de baixa no curtíssimo prazo e no curto prazo, mas estão baratos. Aí você tem essa alternativa também, que é muito arriscada, mas existe. Que mostrou sinal de reversão, né? Você pode observar aqui, você tem um ombro, cabeção invertido sendo formado, né? Você tem um FR aqui indo descontado. Se deixar um candle de reversão, você pode buscar uma compra, mas algo extremamente arriscado. Então, você tem um bem mais arriscado, que eu acho que não vale a pena. Você tem um interessante, bem interessante, porque já perdeu o viés de baixa de curtíssimo prazo. E você tem o que está em tendência de baixa, que ainda está em tendência de alta no curto prazo, e com sinais de divergência pelos indicadores técnicos sobre um suporte importante. Então, são algumas alternativas, né? Busquem por elas e mande bala, beleza? Acho que essa é o recado para quem está em busca do swing trade ou até position, né? Nesses níveis. Tranquilo? Vamos ver como é que fechou aqui 60 minutos. Beleza. Tranquilo. Falar um pouquinho do dólar, que hoje eu vou falar bem rápido, né? Eu acho que hoje vale a pena a gente comentar porque o dólar chegou num nível extremamente importante, né? Se a gente observar aqui, voltamos lá para o patamar que foi perdido lá em maio, que abriu o caminho para toda a correção até a faixa de 50. A gente está num nível extremamente importante, a gente está no nível de atuação do Banco Central, então aqui evitar compras em especial. Mas hoje, com a abertura com gap de alta, deixa eu voltar aqui, com a abertura com esse gap de alta, a gente trabalhou na compra, né, perto da abertura. Então o que a gente fez? Aqui a abertura, né, no 57, abriu a 57, beleza. Ele abriu, voltou, ficou acima do 57, a gente comprou, tomamos o primeiro stop, mas tem que insistir na tendência, né? Beleza, tomamos o primeiro stop, sempre aqui a gente trabalhou o dia inteiro com lote reduzido, porque alta, a gente está no nível de um patamar onde o Banco Central podia entrar e a venda é contra a tendência. Então a gente foi muito, como posso falar assim, a gente foi trabalhando bem minucioso, essa é a palavra, tá? Então, tomamos o primeiro stop, depois compramos 57, parcelzinha, e aí conseguimos carregar aí pelo menos uns 10 pontos. Show! Aí bateu aqui no 82,84, que foi o último ponto de entrada do Banco Central, né? E aí devolveu tudo. Foi devolvendo, e voltou para o mesmo nível. Fizemos a mesma coisa, compramos 56, 57, aí a gente tomou o stopzinho de novo, então a gente tomou o primeiro, tomou aqui o outro stop, compramos de novo, eu tenho que acreditar na tendência, né? Ainda mais próximo da abertura, beleza, conseguimos pegar parcial e levamos aonde? Mais uma vez nessa faixa aqui dos 73, 75, mais aí 10, 12 pontos, beleza. Então, conseguimos trabalhar bem aí na compra. E aí, ele marcou muito bem o 75 aqui, ó. Tá vendo, ó, 75, 74? Marcou muito bem. A gente vem trabalhando. Comprava acima daqui, 58, 57, 58, 59 e zerava 73, 75. E aqui, tá vendo que ele fez uma, fez duas, aqui a gente não comprou, porque o MACD começou a perder força. E aqui foi a hora que a gente vendeu, logo após a abertura, 10h30, 10h40. Aqui ó, 10h30, 10h40. Então ele fez aqui, bateu 75, não conseguiu romper, a gente vendeu uma vez, a gente pegou o stop, a gente colocou o stop no 76,5, ele foi bater 76,5, a gente colocou o stop 76,5, no mini bateu 76,5,
devolveu, a gente vendeu 74, aí sim, aí a gente conseguiu carregar até a abertura. Eu falei, pessoal, quem quiser carregar mais, pode carregar. Qual que é o alvo? Média móvel de 72. E aí foi até a média móvel de 72, onde eventualmente até mesmo deu uma compra, né, exata, ó, que compra do setup mais clássica do mundo. Teste da média móvel de 72 com entrada de lote. Risco retorno excelente para essa operação. E aí entrou Banco Central, beleza. E aqui a gente está fechando o dia. Como? Como é que perdendo muita força na compra, praticamente vendido, perdendo as médias e numa região de atuação do Banco Central. O que fazer na abertura de amanhã? Buscar venda. Beleza? Então, esse foi o dia, tanto no day trade, e essa é a cabeça que eu estou tendo para a parte de swing trade e position, tá bom? Busquem essas alternativas, pensem muito bem, não deixe de fazer parcial próximo de topos importantes e vamos ver como é que vai ser o comportamento do mercado. A expectativa de uma reversão não foi anulada, está longe disso, mas é preciso respeitar a tendência de baixa de curtíssimo prazo e a gente tem um prêmio gigantesco na curva. Beleza? Então é isso, pessoal. Se você, fica mais uma vez o convite. Se você não me segue ainda no Instagram, bom, o que está acontecendo pela manhã? O que está acontecendo pela tarde? Como é que foi o movimento do mercado pela manhã? Qual que é a expectativa da abertura? Me segue no Rafa Infotrade, no meu Instagram. Você vai ter todas essas informações, além de todo o conteúdo educacional que eu venho fazendo. E também para você não perder as lives, De 15 em 15 dias eu estou fazendo live. Essa quinta-feira vai ter uma live. Hoje eu vou soltar um vídeo, mais para o final do dia, falando um pouquinho sobre o tema da live, E é um tema que eu acredito ser extremamente importante quando a gente vai falar sobre investimento em geral, em especial investimento em bolsa de valores. Beleza? Então é isso. Grande abraço e até mais.